Bom dia, estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Joyce Prado, você que tem acompanhado os vídeos, que Deus abençoe seu dia, que nós possamos passar agora 10 minutos com Deus aprendendo sobre a palavra, que a Bíblia possa nos trazer aí conhecimento para aplicarmos na nossa vida. Você que ainda não me conhece, já se inscreve no canal, ativa o sininho, todos os vídeos novos que tiver você vai ficar aí por dentro. E além disso, você vai poder ser abençoado com a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito da nossa jornada de fé, que é a palavra que nós temos aí para a semana, palavra direcionada diretamente por Deus para as nossas vidas. Eu quero passar para você aí o livro que nós vamos estar lendo hoje, está no livro de Gênesis. Eu quero ler com você o capítulo 37. E aí nós vamos ler também um pedacinho do 41. Hoje nós vamos aprender sobre um homem também, né? Nós aprendemos sobre Abraão e hoje nós vamos aprender sobre outro homem, outro personagem da Bíblia que nos ensinou aí a perseverar, a ter fé, né? E alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. Gênesis 37, no capítulo 2 diz assim: Estas são a geração de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E agora eu quero ler com vocês o capítulo 41, versículo 46, que diz assim: E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, o rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Bom, em Gênesis conta a história de José, né? A partir aí do capítulo 37, onde nós começamos a ler. José, não sei se você sabe, né, mas é um personagem muito conhecido da Bíblia. Era um jovem, como nós lemos aqui, de 17 anos, que apacentava as ovelhas, né, do pai juntamente com seus irmãos. E José, por ter aí uma atitude diferente dos seus irmãos, por não se comportar, né, às vezes de forma errada, ele acabava aí tendo a inimizade dos próprios irmãos. Os irmãos não gostavam, né, da forma que José se comportava, e então José ele foi vendido como escravo, foi levado ao Egito, e lá José ele permaneceu durante um tempo na casa de Potifar, onde ele trabalhou, e em seguida ele foi levado à prisão, mediante a uma situação que aconteceu com a esposa de Potifar. E nessa prisão, José permaneceu mais um período, até que José foi retirado de lá para ser levado até Faraó, para que pudesse aí revelar o sonho que tinha tido Faraó e José pudesse ser esse instrumento aí usado por Deus, né, para abençoar toda a nação, todo o povo daquela época. Esse percurso de vida de José, ele teve aí um período de 13 anos, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, a respeito desse período de 13 anos. José, ele era um adolescente e quando ele teve um encontro com o faraó, quando o faraó colocou ele para ser governador do Egito, ele tinha já 30 anos de idade. Durante esse tempo em que ele permaneceu, né, no Egito, como escravo, depois como prisioneiro, ainda também como escravo, José tinha aí todos os motivos para desacreditar de Deus, para não crer que Deus estava com ele e que Deus estava agindo em meio àquela situação. Porque o diagnóstico da vida dele, né, as circunstâncias que ele estava vivendo eram totalmente fora de contexto de uma vida de uma pessoa que está próximo de Deus. Muitas vezes a gente acredita que a pessoa que ela
conhece a Deus, que ela serve a Deus, que ela, né, está de acordo com a palavra, a gente acredita que ela vai ter uma vida de sucesso, uma vida boa, não vai ter sofrimento, né? E José estava totalmente aquém disso, ele estava totalmente aí oposto disso, né? Ele estava vivendo uma vida de escravo, de prisioneiro, sofrendo aflições injustas, situações, né, que ele não causou. Por isso que eu digo que José tinha tudo para desacreditar de Deus. Ele tinha tudo para abandonar a sua fé, a sua crença, mas em nenhum momento da história nós vemos José fazendo isso. Pelo contrário, né? A gente lê que Deus estava com ele em todo o tempo, em todos os lugares que ele estava. E nós estamos falando a respeito de fé nessa semana. Nós estamos aí trilhando uma jornada de fé. Nós já falamos a respeito de Abraão, né? Que Abraão ele perseverou para que a promessa dele se cumprisse. E hoje nós estamos aqui falando de José, que também teve uma jornada muito difícil para que pudesse cumprir aí o que Deus tem na vida dele. E eu te faço a seguinte pergunta hoje: você suportaria 13 anos da sua vida para alcançar a promessa que Deus tem na sua vida? Você suportaria esse sofrimento todo? Você suportaria toda essa injustiça? Você suportaria tudo que José suportou? E nós temos aí um personagem, né, bem parecido com José, e o sofrimento dele foi bem maior do que o de José. Nós temos Jesus Cristo, não só um personagem, mas um homem, né, um Deus que se fez homem e que veio para estar conosco, para que pudesse sofrer todos os nossos sofrimentos na sua carne, no seu corpo, para que nos desse a vida eterna. Então Jesus também ele é outro exemplo de sofrimento e de perseverança para cumprir o propósito que ele veio. O que eu quero te dizer hoje é o seguinte: nada que nós vamos conquistar nessa vida será fácil. Nada vem, como diz aí, de mão beijada, né? Tudo tem muito esforço, tudo tem muito sacrifício, tudo tem muitas lágrimas, mas nós não podemos desistir. Se nós temos um Deus que deixou a sua palavra e que ele é fiel para cumprir tudo que ele escreveu aqui, nós temos que confiar até o fim. Nós temos que perseverar até o fim. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desanimar. Nós até podemos sim acordar um dia mal ou não estar bem em determinado momento, mas nós não podemos entregar, né, a nossa crença, a nossa fé em Jesus Cristo. Nós não podemos desanimar da palavra, porque somente aqueles que perseverar até o fim serão aqueles que vão conquistar as promessas que Deus tem, né? O Senhor diz que nós temos que perseverar para que seja nos dada a coroa da vida. Então, seja qual for a situação que você esteja passando hoje, busque na Bíblia exemplos de pessoas que já passaram situações talvez piores ou maiores que você, que essas histórias, esses exemplos de vida de pessoas, eles fazem com que a nossa fé venha a ser exercitada. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso é muito importante a gente ter o nosso momento com Deus de oração, o nosso momento de leitura. Por isso que é muito importante você sentar para assistir uma missa, para assistir um culto, para se dedicar a ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela transforma nossas vidas e o Espírito Santo de Deus que habita em nós faz com que a nossa fé ela venha a ser exercitada, faz com que a nossa fé ela venha a ser a cada dia aumentada. Quando nós estamos somente com os nossos olhos nas coisas deste mundo, nos problemas, nas dificuldades, na situação, nós desanimamos, nós desfalecemos, nós desacreditamos de Deus. E José ele é um exemplo. Ele foi levado como governador, aliás, ele foi levado, né, como escravo e se tornou governador do Egito. E através, né, desse governo ele pôde abençoar a sua família, até mesmo aqueles que fizeram mal para ele, e pôde abençoar toda uma nação, todo um povo mediante um período difícil. Mas ele teve que suportar o processo. Então, que você possa suportar o que você está passando hoje, que Deus possa te dar muita força, ânimo e coragem, que você possa alcançar aí, né,
as promessas que Deus tem na sua vida. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, envia para um amigo, né? E eu espero você amanhã. Que Deus abençoe e muito obrigada por mais um vídeo.